Você já sentiu o peso da injustiça na pele? Em um supermercado barulhento, o cheiro de pão quente se misturava ao desprezo no olhar de um gerente para uma senhora de mãos trêmulas. Todos viraram o rosto, menos uma jovem atendente de caixa. O que ela fez em seguida, sem saber de nada, mudaria o destino de todos para sempre. O ar dentro do supermercado Bom Preço era pesado, uma mistura do cheiro doce e artificial do amaciante em promoção com o odor azedo vindo do corredor das carnes. Para Lúcia, no entanto, o único cheiro que existia era o de cansaço. As luzes brancas e frias do teto pareciam facas entrando em seus olhos a cada piscada, e o som constante e agudo do leitor de código de barras já fazia parte da sua dor de cabeça. O bip, bip, bip era a trilha sonora do seu desespero silencioso. Cada produto que passava por suas mãos era um lembrete do tempo que faltava para poder ir para casa, para o único lugar onde ela não era a atendente do caixa 7, mas a mamãe. O pensamento em seu filho Lucas, de apenas 6 anos, era o único motor que a impedia de desabar ali mesmo, entre as pilhas de bolachas e as garrafas de refrigerante. Seus ombros doíam, uma dor fina que descia pelas costas e se instalava na base da coluna. Ficar sentada naquela cadeira dura por 8 horas seguidas era uma tortura lenta, mas o aluguel não se pagava com descanso. A fila em seu caixa se estendia como uma serpente impaciente. Era fim de mês, o dia em que o suor do trabalho se transformava em comida na mesa, mas também em estresse e pressa. Os carrinhos vinham abarrotados, transbordando de pacotes, latas e esperanças. As pessoas tinham o rosto fechado, os olhos fixos no visor do caixa, calculando cada centavo. Ninguém se olhava, ninguém sorria. Era uma dança mecânica de passar, pagar e empacotar. Lúcia se sentia uma peça naquela engrenagem, uma máquina de registrar produtos. Foi nesse exato momento, quando mais um cliente jogou as compras com raiva sobre a esteira, que ela a viu. Em meio àquele mar de gente apressada e carrancuda, uma figura pequena e frágil se destacava, justamente por seu silêncio e sua calma. Era uma senhora. Seus cabelos completamente brancos pareciam um novelo de algodão macio. Estavam presos num coque simples, um pouco frouxo, como se feito sem a ajuda de um espelho. Vestia um vestido de chita, um tecido simples, com pequenas flores que um dia talvez tivessem sido azuis, mas que agora eram de um cinza pálido, desbotado por incontáveis lavagens. Nos pés, usava chinelos gastos, que mostravam os dedos sofridos e as unhas grossas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho duro. Ela não empurrava um carrinho, mas segurava uma cestinha de plástico vermelha com as 2 mãos, como se carregasse algo precioso. Havia nela uma dignidade que contrastava com a pobreza de suas roupas, uma paz em seu olhar que parecia não pertencer àquela confusão. Seus olhos, de um castanho claro e um pouco nublados pela idade, observavam tudo com uma serenidade que Lúcia não via há muito tempo. Ela esperou sua vez na fila sem reclamar, sem bufar, sem demonstrar a menor impaciência. Apenas aguardava com o corpo um pouco curvado para a frente, como quem não quer incomodar. Quando finalmente chegou sua vez, ela se aproximou do caixa de Lúcia e, com um cuidado que parecia um ritual sagrado, retirou seus produtos da cesta. Eram poucas coisas, quase nada. 1 litro de leite de saquinho, o mais barato. Um pão de forma, também da marca mais em conta. E um pequeno pacote de café. Eram compras de quem conta moedas, de quem vive com o mínimo. Lúcia sentiu um nó se formar em sua garganta. Lembrou-se de sua própria mãe, que vivia na roça e também tinha aquele jeito de tratar as coisas simples como se fossem tesouros. Um sorriso brotou em seus lábios. O primeiro sorriso sincero do dia. Era um sorriso cansado, sim, mas era um sorriso de reconhecimento, de empatia. "Boa tarde, senhora. Vai ser só isso mesmo?" Ela perguntou, com a voz mais suave que conseguiu. A idosa levantou o rosto e a encarou. E pela primeira vez, Lúcia viu um brilho de calor naqueles olhos. "Boa tarde, minha filha. É só isso, sim." Lúcia passou os produtos. "Deu R$18,50, informou. A senhora então abriu uma bolsinha de pano, pequena e surrada, que estava pendurada em seu ombro. De dentro, com os dedos enrugados e um pouco trêmulos, ela tirou um cartão de banco.
Aquele simples pedaço de plástico parecia pesar uma tonelada em suas mãos. Mas ninguém, absolutamente ninguém naquela fila, poderia imaginar o poder que estava contido naquele cartão e o terremoto que ele estava prestes a causar. Lúcia pegou o cartão e o inseriu na maquininha com um cuidado extra, como se seu toque pudesse, de alguma forma, consertar o que quer que estivesse errado. "Pode digitar a senha, por favor", disse ela, com um sorriso encorajador. A idosa se inclinou, apertando os olhos para enxergar os números pequenos e desgastados do teclado. Seus dedos, tortos pela artrose, tremiam ao tocar os botões. Um silêncio estranho se instalou naquele pequeno espaço. O barulho do supermercado parecia ter se afastado, e o único som era o da respiração nervosa da senhora e o zumbido elétrico da máquina. Ela apertou o botão verde. Por um segundo nada aconteceu. Então, um som agudo e impiedoso cortou o ar. "Senha incorreta. Tente novamente." A mensagem piscou em vermelho na pequena tela como uma acusação. O rosto da senhora, que antes era apenas pálido, agora ganhava manchas avermelhadas de pura vergonha. Ela olhou para Lúcia com os olhos suplicantes, como uma criança que cometeu um erro e não sabe como consertar. Atrás dela, na fila, a paciência, que já era pouca, acabou de vez. Uma mulher de taior caro e celular na orelha bufou tão alto que pareceu um vento. "Meu Deus, que demora! Eu tenho uma reunião, sabia?", disse ela, sem nem se dar ao trabalho de baixar a voz. Um pouco mais atrás, um homem de meia idade começou a tamborilar com os dedos no carrinho de compras, num ritmo que parecia gritar: "Rápido, rápido, rápido!". O constrangimento da idosa se multiplicou. Agora, não era apenas uma máquina que a julgava, mas uma fila inteira. Ela era um obstáculo, um estorvo no caminho de gente importante e ocupada. "Minha filha, eu juro que é essa a senha. Eu não sei o que pode estar acontecendo", ela sussurrou, e sua voz saiu trêmula, quase se quebrando. O suor começou a brotar em sua testa, escorrendo por entre as rugas profundas. Lúcia sentiu uma pontada de dor no peito. Não era pena, era algo mais profundo. Era a dor de ver a dignidade de uma pessoa ser esfarelada por causa de alguns trocados e da impaciência alheia. "Não se preocupe, mãezinha. Acontece com todo mundo. Vamos fazer assim. Respire fundo e tente só mais uma vez com calma. Às vezes, a gente digita errado na pressa", disse Lúcia, e sua voz foi um bálsamo no meio daquela tensão. Mas antes que a senhora pudesse tentar novamente, Lúcia ouviu o som de sapatos caros e pesados se aproximando em um ritmo duro e apressado. Ela nem precisou olhar para saber quem era. Seu Roberto, o gerente, um homem de meia idade, com uma barriga que estufava a camisa social e um rosto permanentemente avermelhado pela raiva e pela pressão alta. Ele não caminhava, ele marchava, como se o chão do supermercado fosse seu campo de batalha pessoal. Ele via cada problema, cada fila grande, cada cliente insatisfeito não como um desafio a ser resolvido, mas como uma afronta pessoal à sua autoridade. E a fila do Caixa 7, naquele momento, era a maior de todas as afrontas. "Mas o que é que está acontecendo aqui? Que palhaçada é essa?", ele gritou antes mesmo de chegar ao caixa. Sua voz era como um trovão, fazendo com que vários clientes se virassem para olhar. Ele empurrou uma senhora para o lado sem pedir licença e parou ao lado de Lúcia, fuzilando-a com os olhos. "Eu não te pago para fazer amizade, Lúcia. Eu te pago para passar compras. Por que essa fila não está andando?". Seu olhar então caiu sobre a figura frágil da idosa. Ele a mediu de cima a baixo, com um desprezo que nem se preocupou em esconder. Viu as roupas velhas, os sapatos gastos, a cestinha com produtos baratos. Em sua mente, ele já a havia julgado e condenado. Para ele, ela era a culpada, a personificação do problema. "Ah, tinha que ser", ele resmungou com nojo. E então, virando-se para a mulher, ele elevou a voz para que todos pudessem ouvir, transformando a humilhação em um espetáculo público. "Minha senhora, aqui não é lugar para pedir esmola. Se o cartão não passa é porque não tem dinheiro. Simples assim. Agora faça o favor de pegar suas coisinhas e ir embora, que a senhora está atrapalhando a vida de quem realmente tem o que fazer." As palavras foram como pedras, atiradas sem misericórdia. A idosa se encolheu,
como se tivesse levado um soco no estômago. Seus ombros caíram, sua cabeça baixou e seus lábios tremeram sem emitir som. As lágrimas, que antes apenas ameaçavam, agora escorreram livres por seu rosto enrugado, traçando um caminho de dor e vergonha. Ela não era mais uma cliente, era uma indigente sendo expulsa. As lágrimas que rolaram pelo rosto da senhora caíram como brasas no coração de Lúcia. Ela olhou para o sorriso vitorioso e cruel no rosto do gerente e sentiu algo dentro de si se quebrar. O medo do desemprego era grande, mas a vergonha de ficar calada era simplesmente insuportável. E o que ela estava prestes a fazer, por puro instinto, selaria seu destino naquele lugar. O universo pareceu encolher e se concentrar naquele pequeno espaço, no caixa 7 do supermercado Bom Preço. Para Lúcia, todos os sons desapareceram. O bip das outras caixas, as conversas, o barulho dos carrinhos, tudo se transformou num zumbido distante e sem importância. A única coisa que existia era o rosto devastado daquela senhora, as lágrimas silenciosas traçando um mapa de humilhação em sua pele enrugada. Na sua frente, o gerente Roberto tinha um sorriso nos lábios, um sorriso satisfeito de quem acabou de esmagar um inseto. E foi esse sorriso que acendeu a chama. Dentro de Lúcia, uma batalha feroz começou a ser travada. De um lado, o medo. O medo era uma criatura viva que sussurrava em seu ouvido a imagem de seu filho Lucas precisando da bombinha de asma, a imagem do aviso de corte de luz em cima da geladeira, a lembrança do aluguel atrasado. O medo gritava: "Cale a boca, fique quieta. Você precisa deste emprego. Engula o choro e a raiva. Sobreviva." Era a voz da razão, a voz que a mantinha de pé todos os dias. Mas do outro lado, uma força nova e quente começou a subir de seu estômago para o peito. Era a indignação. A indignação não sussurrava, ela rugia. Era a imagem de sua própria mãe sendo maltratada. Era a lembrança de todas as vezes que ela mesma foi humilhada e teve que baixar a cabeça. Era a certeza de que o que estava acontecendo ali era errado. Profundamente, fundamentalmente errado. Aquele não era apenas um gerente repreendendo um cliente. Era um forte pisando em um fraco por puro prazer. E o silêncio dela a tornaria cúmplice. O rosto de Lucas veio à sua mente novamente, mas desta vez de outra forma. Que tipo de exemplo ela seria para seu filho se ficasse parada, vendo aquela covardia acontecer sem fazer nada? Que lição ela ensinaria a ele? A de que os mais fortes sempre vencem e que os bons devem sempre se calar? Não. Aquele ciclo de humilhação tinha que parar. Ali. Agora. Com ela. O medo ainda estava lá, mas a coragem, mesmo que trêmula e desesperada, ficou maior. Lúcia respirou fundo. O ar pareceu rasgar sua garganta. Ela levantou o queixo e olhou diretamente para o gerente. Sua voz, quando saiu, era mais alta do que ela esperava e carregava um tremor que não era de medo, mas de pura fúria contida. "Seu Roberto, o senhor não tem o direito de falar com ela desse jeito", disse. E a fila inteira se calou, surpresa com o ato de rebeldia. Ela é uma cliente, uma senhora de idade. Tenha um pingo de respeito. Se o problema é o dinheiro, não tem problema nenhum. Eu pago do meu bolso. Ao dizer a última frase, ela já estava com a mão na sua própria carteira, uma carteira fina com uma única nota de R$ 20 e algumas moedas. Era o dinheiro para o seu almoço da semana inteira. Mas naquele momento, ele nunca teve um propósito tão nobre. A surpresa no rosto de Roberto durou apenas 1 segundo, e logo foi substituída por uma máscara de fúria gelada. Seus olhos se estreitaram, e ele deu um passo na direção de Lúcia, falando baixo, de um jeito que só ela e a senhora pudessem ouvir, o que tornava a ameaça ainda mais assustadora. "Você por acaso ficou maluca, sua insolente? Quem você pensa que é? Acha que isso aqui é uma instituição de caridade? Escute bem o que eu vou te dizer." Ele sibilou, com o hálito quente e desagradável batendo no rosto dela. "Ou você dá um jeito de tirar essa velha daqui agora mesmo, ou pode subir no RH e assinar os papéis da sua demissão. A escolha é sua. A ameaça final foi dada. O destino de Lúcia estava em suas próprias mãos. Foi a senhora quem tomou a decisão." Vendo o sacrifício que aquela jovem de bom coração
estava prestes a fazer, ela agiu. Com uma dignidade surpreendente, ela enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Pegou seu leite, seu pão e seu café e os colocou de volta na cestinha. Seu corpo não estava mais encolhido. Estava ereto. Ela olhou para o gerente, não com medo, mas com uma frieza que o fez recuar um passo. Depois, virou-se para Lúcia. E naquele momento, algo mágico aconteceu. A idosa se aproximou e, em meio ao caos do supermercado, o mundo pareceu parar mais uma vez. Ela segurou a mão de Lúcia, a mesma mão que estava indo em direção à carteira. O toque era quente e firme. Ela se inclinou e sussurrou no ouvido da jovem, mas sua voz não era mais de uma vítima frágil. Tinha um peso, uma força, uma certeza que arrepiou Lúcia da cabeça aos pés. Nunca se aceita o sacrifício de um anjo para aplacar a fúria de um demônio, ela disse, com uma clareza impressionante. A mão que ajuda é a mesma que colhe, minha filha. O seu dia ainda não chegou, mas anote o que eu digo. Quando ele chegar, o mundo se lembrará do seu nome. Nunca se esqueça da força que você mostrou hoje. E com essas palavras enigmáticas, ela se virou e começou a caminhar para fora da loja, de cabeça erguida. Ela sumiu na multidão, deixando para trás um gerente perplexo com sua audácia final e uma atendente com o coração na mão. Lúcia sentia o peso do olhar de Roberto sobre ela, um olhar que prometia consequências terríveis. Ela não sabia quem era aquela senhora, mas tinha a certeza de que sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, Lúcia acordou antes mesmo do despertador tocar. Não foi um barulho que a despertou, mas uma sensação. Um peso no peito. Uma bola de ansiedade no estômago. O sol ainda não havia nascido, mas a escuridão dentro dela era mais densa. Ir para o trabalho, que antes era apenas uma rotina cansativa, hoje parecia uma caminhada em direção ao cadafalso. Enquanto preparava o café ralo e vestia o uniforme amassado, as palavras do gerente ecoavam em sua mente. A escolha é sua. Ela havia feito sua escolha e sabia que o preço começaria a ser cobrado hoje. Ao beijar a testa de Lucas, que dormia serenamente, um medo gelado a percorreu. Tinha feito a coisa certa. Seu coração dizia que sim. Mas será que o coração era capaz de pagar o aluguel? Ao entrar no supermercado, a atmosfera parecia diferente. Ou talvez fosse ela quem estava diferente. Os bom dia de seus colegas pareciam mais baixos, quase sussurrados. Alguns desviavam o olhar, fingindo arrumar uma prateleira ou conferir uma lista. A notícia do confronto no caixa 7 havia se espalhado como fogo em palha seca. E no reino de Roberto, a lealdade era medida pelo medo. Ninguém queria se queimar ao ficar perto de alguém que havia desafiado o rei. Ela nem precisou procurar por ele. Roberto a esperava perto dos armários dos funcionários, de braços cruzados e com o mesmo sorriso cruel da véspera. Bom dia, Lúcia. Dormiu bem? Ele perguntou, a voz carregada de um sarcasmo venenoso. Espero que sim, porque hoje seu dia será educativo. Ele estendeu a ela a escala do dia. A partir de hoje você fica no caixa 12, lá no canto. É um caixa excelente para quem gosta de desafios. A maquininha de cartão vive travando e a gaveta emperra. Vai te ensinar a ter mais paciência. Cada palavra era uma pequena facada. Ele a estava punindo com a mesma arma do crime. O caixa 12 era o castigo. Era o lugar onde os clientes mais reclamavam, onde a pressão era maior, onde o trabalho se tornava um pequeno inferno. Ah, e mais uma coisa, ele continuou, saboreando cada momento. Sua nova escala é o turno do fechamento, das 2 da tarde às 10 da noite. Espero que não tenha problemas com isso. A empresa precisa de funcionários flexíveis. O golpe foi certeiro. Ele sabia que ela tinha um filho pequeno. Ele sabia que aquele horário a destruiria. Significava não buscar Lucas na creche. Significava depender de favores de vizinhos. Significava não colocar o próprio filho para dormir. Ele não queria apenas puni-la. Ele queria esmagá-la. O dia foi exatamente como ele prometeu. Um pesadelo. A gaveta do caixa 12 realmente emperrava, e a cada vez que ela precisava dar o troco, tinha que usar toda a sua força para abri-la, sob os olhares impacientes dos clientes. A maquininha de cartão negava pagamentos sem motivo.
criando um clima de desconfiança e irritação. "É essa porcaria de máquina ou você que não sabe usar?", gritou um homem jogando o cartão no balcão. Lúcia engoliu o choro e a ofensa. Pediu desculpas, sorriu amarelo e tentou de novo. Roberto passava por trás dela de tempos em tempos, não para ajudar, mas para vigiar, para se deliciar com seu sofrimento. Em um determinado momento, ele a repreendeu em voz alta na frente de todos, porque ela havia empilhado as moedas no lugar errado. "É por isso que essa fila não anda. Desorganização, incompetência", ele bradou. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, o mesmo sentimento que viu no rosto da senhora no dia anterior. A profecia dela, sobre o mundo se lembrar do seu nome, parecia uma piada cruel. O mundo nem sabia que ela existia. Enquanto Lúcia vivia as primeiras horas de sua tortura, a quilômetros de distância, em um bairro nobre e arborizado, um carro preto e reluzente parou em frente a uma casa elegante, mas discreta. O motorista, um homem de terno, saltou e abriu a porta traseira. De dentro desceu a senhora de vestido desbotado. Ou melhor, desceu a mulher que estava por baixo daquele disfarce. Agora Dona Elsa vestia um conjunto de linho de cor clara, sapatos de couro e carregava uma bolsa que valia mais do que o salário de Lúcia de um ano inteiro. Um outro homem, também de terno, a aguardava no portão. "Bom dia, Dona Elsa. Como foi a visita?", ele perguntou com um respeito profundo. Ela respirou o ar puro da manhã antes de responder. "Foi esclarecedora, Dr. Arantes", disse ela, com a voz calma, mas firme. "Eu encontrei exatamente o que estava procurando. E infelizmente encontrei também aquilo que eu mais temia, a arrogância que envenena os alicerces de uma empresa." Eles entraram na casa. "Quero um relatório completo sobre o gerente da unidade visitada, Roberto de Almeida. Quero saber tudo sobre ele. Avaliações de desempenho, reclamações de clientes, tudo", ela ordenou. Eles pararam na sala ampla e iluminada. "E mais uma coisa, a mais importante. Levante tudo o que puder sobre a moça do Caixa 7. O nome dela é Lúcia dos Santos. Quero saber da vida dela, da família, das dificuldades. Mas quero isso com discrição absoluta. Ela não pode saber de nada. Entendido?" O advogado assentiu. "Perfeitamente, senhora." Dona Elsa olhou pela janela para o seu jardim bem cuidado. Seu rosto era sereno, mas seus olhos tinham a determinação de quem está prestes a mover as peças de um grande jogo. Lúcia, limpando o suor da testa no caixa 12, mal sabia que seu nome, naquele exato momento, era a peça principal. Os dias que se seguiram se transformaram em uma mancha cinzenta e disforme de cansaço e humilhação. Lúcia sentia como se estivesse se afogando em câmera lenta. O turno da noite era um veneno que se espalhava por sua vida. Ela saía de casa com o coração partido por deixar Lucas aos cuidados de uma vizinha, a quem pagava com o pouco dinheiro que sobrava. Chegava ao supermercado e entrava direto no seu posto de castigo, o Caixa 12. Ali, a tortura diária recomeçava. Roberto parecia ter um prazer doentio em criar novas formas de atormentá-la. Ele cronometrava o tempo que ela levava no banheiro, despejava um cesto de produtos fora do lugar em seu balcão e exigia que ela organizasse tudo entre um cliente e outro. Se um cliente reclamava de qualquer coisa, em qualquer setor da loja, ele fazia questão de ir até o caixa de Lúcia para dar a bronca em público, como se a culpa fosse dela. "A seção de congelados está uma bagunça, Lúcia. Seus clientes estão reclamando. Dê um jeito de trabalhar mais rápido para que os outros setores funcionem", ele gritava, deixando-a confusa e envergonhada, sem que ela pudesse sequer argumentar. Ela começou a emagrecer. Olheiras profundas e arroxeadas se formaram sob seus olhos, dando-lhe uma aparência de tristeza constante. O sorriso, que antes era sua marca registrada, agora era uma careta forçada que mal conseguia esconder o desespero. Seus colegas de trabalho, embora sentissem pena, mantinham distância. O medo de se tornarem o próximo alvo de Roberto era maior do que a solidariedade. Lúcia nunca se sentiu tão sozinha em toda a sua vida. A frase da misteriosa senhora sobre o mundo se lembrar de seu nome agora soava como um delírio, uma zombaria cruel do destino. O mundo nem sequer notava seu sofrimento diário.
Numa noite particularmente fria e chuvosa, o inferno de Lúcia atingiu um novo patamar. O supermercado já estava fechado, as luzes principais apagadas, deixando apenas a iluminação de segurança, que criava sombras longas e fantasmagóricas nos corredores vazios. Já passava das 10h30 e Lúcia ainda estava ali. Roberto a havia obrigado a ficar para limpar uma prateleira inteira de azeites que um cliente, supostamente, tinha derrubado. Mas Lúcia sabia a verdade. Aquilo era mais um castigo, mais uma demonstração de poder. De joelhos no chão frio, com um pano sujo na mão, ela esfregava o piso gorduroso enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto, misturando-se ao produto de limpeza. Sentia-se inútil, pequena, um nada. Foi nesse momento de escuridão total que ela ouviu um barulho suave de uma vassoura se aproximando. Era Dona Maria, uma senhora da equipe de limpeza. Uma mulher pequena, de pele escura e enrugada, com cabelos grisalhos presos num lenço, e um olhar que parecia carregar a sabedoria de muitas vidas. Ela trabalhava ali há mais de 20 anos e já tinha visto de tudo. Em silêncio, ela começou a varrer ao redor de Lúcia. Por um longo tempo, nenhuma palavra foi dita. Havia apenas o som do pano de Lúcia no chão e o ritmo calmo da vassoura de Dona Maria. Finalmente, a voz dela, baixa e rouca, quebrou o silêncio. Não adianta chorar em cima do óleo derramado, menina. Só vai deixar o chão mais escorregadio. Lúcia levantou o rosto surpresa. Eu não aguento mais, Dona Maria, ela confessou, com a voz embargada. Ele quer me destruir. Ele quer me ver pedindo as contas, humilhada. Dona Maria parou de varrer. Encostou-se na vassoura e olhou para Lúcia com uma profundidade que a fez se sentir enxergada pela primeira vez em semanas. Lúcia, deixa eu te contar uma coisa, disse ela, puxando um banquinho de perto. Homens como o seu Roberto são como escorpiões. Eles picam não porque são maus, mas porque essa é a natureza deles. Eles não suportam a luz dos outros. E você, minha filha, tem uma luz que ofusca. A luz de um coração bom. As palavras eram simples, mas entraram na alma de Lúcia como um remédio. Ele te odeia não pelo que você fez, mas pelo que você é. Ele quer apagar a sua luz porque a escuridão dele não aguenta o brilho. Não dê esse gosto a ele. Chore, grite, sinta raiva, mas não deixe que a sua luz se apague. Reze com fé, peça força, não peça para a luta acabar. Deus não dá um fardo maior do que o que a gente consegue carregar. Dona Maria a ajudou a se levantar. Deu-lhe um abraço apertado, um abraço que cheirava a sabão em pó e a bondade. Aquele gesto simples foi como encontrar um copo de água no meio do deserto. Não resolvia o problema, mas dava forças para continuar a caminhada. Naquela noite, quando Lúcia finalmente chegou em casa, molhada da chuva e exausta, ela viu Lucas dormindo, abraçado ao seu ursinho de pelúcia. Ela se ajoelhou ao lado da cama e, em vez de chorar de tristeza, chorou de um novo tipo de determinação. As palavras de Dona Maria e a visão de seu filho dormindo em paz reacenderam a chama dentro dela. Naquela noite, Lúcia não pediu a Deus que a tirasse da tempestade. Pediu forças para aprender a dançar na chuva. Ela adormeceu exausta, mas com uma nova fagulha de teimosia no coração. Mal sabia ela que a chuva que se aproximava era muito mais forte do que qualquer uma que já tivesse enfrentado, e traria consigo uma mudança que ela jamais poderia prever. A pequena fagulha de teimosia que Lúcia acendeu em sua alma foi posta à prova da maneira mais cruel possível. A vida, às vezes, parece ter um prazer perverso em testar os limites da força de uma pessoa. E o limite de Lúcia chegou no meio de uma madrugada fria na forma de um som terrível. Era um chiado, um assobio agudo e desesperado vindo do quarto de Lucas, o som de pulmões pequenos lutando por um pingo de ar. Lúcia saltou da cama, o coração disparado, e correu para o quarto do filho. A cena que encontrou foi o pesadelo de qualquer mãe. Lucas estava sentado na cama, os olhos arregalados de pânico, os lábios começando a ficar azulados, e as mãozinhas agarradas ao peito, como se tentasse abrir caminho para o ar que não vinha. Era uma crise de asma, a pior que ele já tivera. Lúcia agiu no piloto automático, o amor de mãe superando o pânico. Pegou a bombinha, mas o remédio parecia não fazer efeito.
O chiado continuava, cada vez mais alto, cada vez mais assustador. Não havia tempo a perder. Sem nem se preocupar em trocar de pijama, ela enrolou o filho num cobertor, pegou a bolsa com os documentos e saiu correndo pela rua escura e deserta. A vizinha que a ajudava estava viajando. Ela estava completamente sozinha. Correu até o ponto de ônibus, rezando para que o primeiro da madrugada passasse logo. Cada minuto de espera era uma tortura. O som da luta de seu filho para respirar era uma faca em seu peito. Ao entrarem no hospital público, o cheiro de desinfetante e doença a atingiu como um soco. O lugar estava lotado, um corredor de gente sofrendo em silêncio, gemendo de dor, esperando. Lúcia, com o filho nos braços, sentiu-se apenas mais um número naquela estatística do desespero. Após uma espera que pareceu durar uma eternidade, Lucas foi atendido e levado para a sala de emergência, onde finalmente o colocaram no oxigênio. Lúcia ficou do lado de fora, o corpo tremendo, a alma esgotada, olhando pela fresta da porta seu pequeno tesouro ligado a uma máquina para conseguir fazer algo tão simples como respirar. Uma médica jovem, com o rosto marcado pelo cansaço, veio falar com ela. Mãe, a crise dele foi muito forte. Ele vai precisar ficar internado em observação por pelo menos 2 dias. Ele está estável agora, mas precisa de cuidados. A palavra internado caiu como uma sentença. 2 dias. Como ela faria com o trabalho? A imagem de Roberto, com seu rosto vermelho de raiva, surgiu em sua mente, causando-lhe náuseas. Mas ela não tinha escolha. Precisava avisar. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular, a tela trincada mostrando o número do supermercado. Discou, e a voz sonolenta do segurança noturno atendeu. Ela pediu, quase implorou, para que ele passasse a ligação para o celular pessoal do gerente, dizendo que era uma emergência gravíssima. Depois de muita insistência, ela ouviu a voz de Roberto do outro lado da linha. Uma voz arrastada e irritada por ter sido acordado. Alô, quem ousa me ligar a essa hora? Seu Roberto. É a Lúcia. Me desculpe pela hora, pelo amor de Deus. Mas aconteceu uma coisa muito grave. Lúcia, ele rosnou, a raiva crescendo em sua voz. Você perdeu o juízo? O que pode ser tão importante para você me ligar de madrugada? Com a voz embargada pelo choro contido, ela explicou. Meu filho, ele passou muito mal. Estamos no hospital, ele vai ter que ficar internado. Eu não vou poder ir trabalhar hoje e talvez amanhã também. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por um instante, uma parte ingênua de Lúcia achou que ele talvez pudesse entender, que ele talvez tivesse um pingo de humanidade. A resposta dele, no entanto, veio como o mais puro veneno, fria, calculada e cruel. Seu filho doente. Ah, por favor, Lúcia, essa é a desculpa mais velha do mundo. A desculpa de gente preguiçosa que não quer trabalhar. Eu não caio nessa. Não, seu Roberto, é verdade. Eu estou no hospital agora, eu posso... Ela tentou argumentar, desesperada. Ele a cortou. Não me interessa onde você está. Escute bem, sua irresponsável. Se você não aparecer aqui no seu horário em menos de 1 hora, pode passar no RH amanhã para assinar a sua demissão por abandono de emprego. A fila de desempregados lá fora é enorme, querida. Ninguém, absolutamente ninguém, é insubstituível. E antes que Lúcia pudesse dizer mais nada, ela ouviu o som final da crueldade. O tu do telefone sendo desligado na sua cara. O celular escorregou de sua mão e caiu no chão, mas ela nem percebeu. As forças de seu corpo se foram. Ela se encostou na parede fria do corredor e escorregou até o chão, abraçando os próprios joelhos. O choro não veio. A dor era tão grande, tão profunda, que parecia ter secado todas as suas lágrimas. Ela estava diante de uma escolha impossível: ficar com o filho doente ou manter o emprego que pagava pelos remédios dele. Era uma armadilha perfeita, uma sentença de miséria, não importava o que ela escolhesse. Ali, no chão gelado daquele corredor de hospital, sentindo o cheiro de desinfetante e desespero, Lúcia se sentiu completamente e irremediavelmente derrotada. Ela teria que fazer o impensável, deixar seu menino doente sozinho. Mal sabia que naquele exato momento, a mulher que ela defendeu estava em seu escritório, recebendo de seu advogado um dossiê completo.
E ao ver uma foto de Lúcia com Lucas, tirada discretamente dias antes, o rosto de Dona Elsa se transformou. A serenidade deu lugar a um gelo cortante. "Prepare o carro, Arantes", disse ela, com a voz baixa, mas que não admitia a réplica. "A visita de hoje não será um teste, será uma sentença." Com a alma em frangalhos e o corpo movido por uma inércia desesperada, Lúcia fez sua escolha. Ela se aproximou de uma enfermeira mais velha, cujo rosto cansado transmitia um pingo de compaixão, e implorou para que vigiasse seu filho. "É só por algumas horas. Eu preciso ir ao meu trabalho, senão serei demitida. E sem o emprego não posso comprar os remédios dele. Eu volto assim que puder, eu juro." Ela sussurrou, a voz rouca de tanto segurar o choro. A enfermeira, vendo o desespero genuíno em seus olhos, concordou com um aceno de cabeça. Deixar Lucas ali, mesmo que por um instante, foi o ato mais doloroso da vida de Lúcia. Cada passo para longe daquele quarto de hospital era uma punhalada em seu coração de mãe. Ela sentia-se uma traidora, uma covarde, uma fracassada. O mundo lá fora a recebeu com uma bofetada de luz cinzenta e garoa fina. Ela caminhou até o ponto de ônibus como um zumbi, o pijama ainda por baixo do uniforme amassado, o cabelo desgrenhado, o olhar vazio. O trajeto de ônibus foi uma tortura silenciosa. Espremida entre corpos estranhos, sentindo o cheiro de chuva e de cansaço alheio, Lúcia olhava pela janela embaçada sem ver nada. A cidade passava como um borrão, um cenário indiferente à sua tragédia pessoal. Em sua mente, apenas duas imagens se repetiam em um ciclo infinito: o rostinho pálido de Lucas na cama do hospital e o rosto distorcido de raiva de Roberto. Ela se sentia presa entre o amor e o medo, e ambos a estavam esmagando. As palavras daquela senhora, a promessa de um dia grandioso, agora pareciam o mais cruel dos delírios. Que dia! Que promessa! A vida real era aquilo: um ônibus lotado, um filho doente e um chefe carrasco esperando por ela. A esperança havia se esgotado. Só restava a resignação. Ao mesmo tempo, em outra parte da cidade, outra jornada estava em curso. Não havia aperto, nem cheiro de chuva, nem desespero. Dentro de um sedã preto de luxo, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som suave do motor e do ar-condicionado. No banco de trás, Dona Elsa não olhava a paisagem. Seus olhos estavam fixos nos papéis em seu colo, o dossiê preparado pelo Dr. Arantes. Ela lia as páginas que detalhavam a vida de Lúcia, a infância pobre, a luta para criar o filho sozinha, as dívidas, a doença crônica de Lucas, e, em meio a tudo isso, os elogios de colegas de trabalho sobre sua gentileza e dedicação. Em outra pasta, o relatório sobre Roberto de Almeida, um histórico de assédio moral, reclamações abafadas, metas batidas à custa do esgotamento de sua equipe. Dona Elsa não demonstrava emoção. Seu rosto era uma máscara de serenidade fria, mas seus nós dos dedos, brancos de tanto apertar a caneta que segurava, traíam a fúria que fervia por dentro. "O histórico dele é uma vergonha para esta empresa, Dona Elsa", disse o Dr. Arantes, do banco da frente. "Temos mais do que o suficiente para uma demissão por justa causa e para apoiarmos qualquer funcionário que queira processá-lo." Ela continuou olhando os papéis por mais um instante. Depois fechou a pasta com um gesto decidido. "Processos são lentos e frios, Arantes. Dão ao culpado a chance de se esconder atrás de advogados e procedimentos. O que ele fez com aquela moça, o que ele faz com a equipe dele, é uma ferida aberta. E feridas assim não se curam com papelada. Se curam com justiça. E a justiça hoje será imediata e pessoal." Sua voz era calma, mas continha o peso do aço. Não era a voz de uma empresária, mas de uma matriarca prestes a defender sua família. E para Dona Elsa, cada funcionário honesto era sua família. Quando Lúcia finalmente chegou ao supermercado, parecia um fantasma. Ela passou pelo ponto eletrônico e deu de cara com Roberto, que a esperava como um predador. Ele a olhou de cima a baixo, um sorriso de desprezo se formando em seus lábios. "Vejam só se não é a funcionária do mês, a mãe do ano. Pensei que não viria. Que bom que decidiu ter um pingo de bom senso." Ele disse em voz alta para que outros funcionários ouvissem. "Agora vá para o seu posto. O caixa 12 te espera. E para compensar seu showzinho de hoje,
Depois do expediente, você vai limpar todo o depósito de laticínios, sozinha. Talvez um trabalho duro te ensine a ter mais responsabilidade. Lúcia não respondeu. Não havia mais forças para argumentar. Ela apenas baixou a cabeça, aceitando seu destino. Cada passo em direção ao corredor dos caixas parecia pesar 1 tonelada. A humilhação era completa. Sua luta havia terminado em derrota. Mas um silêncio súbito e estranho na entrada da loja a fez parar. As portas de vidro automáticas se abriram e a figura de 2 homens de terno, altos, imponentes e completamente deslocados daquele ambiente fez com que até mesmo o arrogante Roberto erguesse as sobrancelhas. Ele não fazia ideia, mas seu pequeno reino estava prestes a ruir, e o dia do seu julgamento havia acabado de chegar. O ar no supermercado ficou subitamente pesado, denso. O zumbido das geladeiras e o som distante de um locutor, anunciando uma promoção de sabão em pó, pareceram se afastar, dando lugar a um silêncio carregado de curiosidade e apreensão. Os 2 homens de terno pararam logo após as portas de vidro, imóveis como estátuas, seus olhares varrendo o ambiente com uma análise fria e metódica. Não eram clientes, não eram fiscais da prefeitura, cujos rostos já eram conhecidos e cujas posturas eram de enfado. Havia naqueles homens uma aura de poder real, uma autoridade que não precisava ser anunciada. Seus sapatos, de um couro tão brilhante que refletia as luzes do teto, pareciam nunca ter pisado em um chão sujo. Seus ternos, de um corte impecável, contrastavam dolorosamente com os uniformes gastos dos funcionários e as roupas simples dos clientes. Eram como 2 falcões que tivessem pousado em um galinheiro. Roberto, que estava a poucos metros de distância, sentiu um calafrio instintivo. Sua primeira reação foi ajeitar a gravata e estufar o peito. Um gesto automático para reafirmar seu domínio sobre aquele território. Como gerente, ele era a autoridade máxima ali, e a presença daqueles estranhos era um desafio direto ao seu poder. Com um sorriso forçado, que pretendia ser acolhedor, mas que transparecia sua arrogância, ele caminhou na direção deles. Senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Bom Preço. Meu nome é Roberto de Almeida. Sou o gerente da unidade. Em que posso ajudá-los? Disse ele, a voz um pouco mais alta do que o necessário, querendo mostrar que estava no controle. Ele imaginou que fossem executivos de algum fornecedor importante ou talvez da imobiliária dona do prédio. Estava preparado para impressioná-los. O homem mais velho, de cabelos grisalhos e rosto austero, o encarou por um instante antes de responder. Seus olhos eram frios e não demonstravam a menor cordialidade. Ele não estendeu a mão para cumprimentá-lo. Apenas disse com a voz baixa e cortante: "Nós sabemos quem o senhor é, senhor Almeida." O simples fato de ele saber seu nome completo e omitir o gerente já foi um golpe na armadura de Roberto. "Gostaríamos de ter uma palavra com o senhor. Em particular, na sua sala, por favor. Agora." Não foi um pedido, foi uma ordem. A palavra agora pairou no ar inquestionável. Roberto sentiu o sorriso murchar em seu rosto. Sua autoridade, pela primeira vez em muito tempo, foi completamente ignorada. Ele olhou ao redor e viu que vários clientes e funcionários observavam a cena. Recuar seria uma humilhação pública. Claro, claro. Se for algum assunto administrativo... Ele tentou gaguejar, buscando recuperar o controle, mas o homem o interrompeu com um leve aceno de cabeça na direção do corredor dos escritórios. Roberto, engolindo em seco, sentiu-se como um de seus próprios funcionários sendo repreendido. Derrotado, ele se virou. "Por aqui, por favor", disse entre dentes. Enquanto caminhava na frente, sentindo os passos pesados dos 2 homens logo atrás, sua mente trabalhava a 1000 por hora. Seria uma auditoria fiscal? Algum problema com a vigilância sanitária que ele não sabia? Ou pior, alguma denúncia anônima de um funcionário? A imagem de Lúcia, com seu rosto desafiador, brilhou por um instante em sua mente, mas ele a descartou. Impossível. Era só uma Zé Ninguém. Ao chegarem à sua pequena e bagunçada sala, Roberto indicou as cadeiras para os visitantes e sentou-se atrás de sua mesa, o único lugar onde ainda se sentia seguro. Mas a segurança durou pouco. O homem mais velho não se sentou. Permaneceu de pé, olhando para Roberto de cima,
e colocou uma pasta de couro sobre a mesa. Senhor Roberto de Almeida, começou ele, a voz formal e gélida. Meu nome é Arantes. Nós representamos o Conselho Administrativo da Rede Bom Preço. Estamos aqui hoje para conduzir uma auditoria surpresa de gestão e práticas de atendimento. Se um balde de água gelada tivesse sido jogado em Roberto, o efeito teria sido menor. Conselho Administrativo? Auditoria surpresa? O suor começou a brotar em sua testa. O ar na sala pareceu ficar rarefeito. Mas eu não fui informado. Não houve nenhum comunicado. Ele balbuciou, as palavras tropeçando umas nas outras. Por isso se chama surpresa, senhor, respondeu Arantes, sem um pingo de ironia. Temos recebido relatórios extremamente preocupantes sobre esta filial. Relatórios sobre a moral da equipe, sobre o tratamento dispensado aos clientes e, principalmente, sobre abuso de poder. O pânico começou a tomar conta de Roberto. Abuso de poder. A frase martelava em sua cabeça. Ele pensou em todas as vezes que humilhou um funcionário, em todas as ameaças que fez. Mas quem teria tido a coragem de denunciá-lo a um nível tão alto? Sua mente girava, procurando um culpado. Foi então que o Dr. Arantes deu o golpe final, o mais inesperado e aterrorizante de todos. Gostaríamos de começar esta auditoria fazendo algumas perguntas sobre uma funcionária específica. Queremos entender um incidente que ocorreu com ela há alguns dias. O nome dela é Lúcia dos Santos. O nome Lúcia dos Santos ecoou na pequena sala como uma sentença de morte. Roberto olhou para o rosto impassível do homem à sua frente. E pela primeira vez em sua vida, o medo real, o medo gelado de quem está completamente perdido, começou a subir por sua espinha. Lúcia? A atendente insignificante do Caixa 12? Como? Por quê? A humilhação que ele promoveu por puro prazer e sadismo estava, de alguma forma inexplicável e aterrorizante, voltando para assombrá-lo, e ele tinha a terrível sensação de que não sabia nem da metade da história. Enquanto Roberto de Almeida suava frio sob o interrogatório implacável do Dr. Arantes, em sua pequena sala de vidro, o segundo homem, que até então permanecera em silêncio como uma sombra, se moveu. Com uma calma que contrastava com a tensão crescente no ambiente, ele abriu a porta do escritório e saiu, fechando-a suavemente atrás de si. O som do clique da porta selou o destino de Roberto lá dentro, isolando-o em seu próprio inferno particular. O homem, mais jovem que Arantes, de ombros largos e um rosto que, embora sério, não carregava a mesma dureza, começou a caminhar pelo supermercado. Seus passos eram medidos, sem pressa. Ele não olhava para as prateleiras, não se interessava pelas promoções. Seu olhar tinha um único alvo, um único destino. Ele atravessou o corredor de produtos de limpeza, passou pela padaria, ignorando o cheiro de pão quente, e seguiu em direção à fileira de caixas. Os funcionários que cruzavam seu caminho desviavam, intimidados. Os clientes paravam seus carrinhos para observar aquela figura tão deslocada da realidade deles. E seu caminho terminava, como uma flecha precisa, em frente ao caixa mais esquecido e problemático de todos, o Caixa 12. Lúcia, que observava de longe a comoção na porta da gerência, sentiu o sangue gelar quando viu o segundo homem vindo em sua direção. O pânico a invadiu. Era isso. Acabou. Eles interrogaram o gerente e agora vinham demiti-la também. Talvez Roberto, em seu desespero, tivesse jogado a culpa nela. Era a única explicação que fazia sentido em sua mente castigada pelo medo. Ela apertou a borda do balcão, as unhas cravando na fórmica gasta, preparando-se para o golpe final. Esperava um grito, uma acusação, a ordem para que fosse embora. Seu corpo inteiro tremia, e ela já sentia o gosto amargo das lágrimas na boca. O homem parou em frente ao seu caixa, no lugar onde os clientes normalmente colocam suas compras, mas suas mãos estavam vazias. Ele a encarou por um instante, um olhar que não era de raiva nem de desprezo. Era um olhar de avaliação, de reconhecimento. Lúcia não conseguiu decifrar. Com licença, disse ele, e sua voz era tão diferente da de Roberto, tão diferente da do Dr. Arantes. Era uma voz grave, calma e, acima de tudo, respeitosa. A senhora é Lúcia dos Santos? A polidez inesperada a desarmou. Ela piscou confusa e conseguiu apenas balbuciar um
Sim, sou eu. O medo, no entanto, voltou com força total, focando em seu ponto mais vulnerável. Aconteceu alguma coisa? É sobre o meu filho? Ele piorou? Ela perguntou, a voz subindo uma oitava, o pânico de mãe superando o medo da funcionária. O homem ergueu a mão, num gesto para acalmá-la. Não, por favor, não se preocupe. Seu filho está bem, está sendo cuidado. A notícia que eu trago não é ruim, pelo contrário. As palavras dele eram para ser reconfortantes, mas só aumentaram a confusão de Lúcia. Como ele sabia de seu filho? Quem era aquele homem? Eu não estou entendendo. Ela gaguejou. O senhor é da polícia, do conselho tutelar? O homem deu um sorriso contido, o primeiro traço de emoção em seu rosto. Nada disso. Eu sou apenas um mensageiro. Estou aqui a pedido de uma velha amiga sua. A palavra amiga foi a coisa mais absurda que Lúcia ouviu em muito tempo. Ela não tinha amigas. Não tinha tempo para isso. Suas únicas interações eram com os clientes, com a vizinha que a ajudava, com Dona Maria. Nenhuma delas andava com homens de terno. Amiga, me desculpe, senhor, mas deve haver algum engano. Eu não tenho nenhuma amiga que... Ele a interrompeu, com gentileza. Ela imaginou que a senhora diria isso. Por isso, ela me pediu para ter certeza de que eu havia encontrado a pessoa certa. Ela me deu uma senha, uma frase que apenas a senhora entenderia. Ele se inclinou um pouco, como se para contar um segredo, embora sua voz continuasse clara. Ela me disse para perguntar se a senhora se lembra disto. A mão que ajuda é a mesma que colhe. A frase. Aquela frase. O tempo parou. O som do supermercado desapareceu mais uma vez, mas agora não era por medo, era por puro choque. A frase exata. As palavras que foram sussurradas em seu ouvido. As palavras que ela repetiu para si mesma tantas vezes, ora com esperança, ora com amargura. A imagem da senhora de vestido desbotado, com suas mãos trêmulas e seu olhar profundo, inundou sua mente com uma clareza avassaladora. Tudo se conectou. A visita, os homens de terno, a auditoria, tudo era por causa dela, por causa daquele dia. Lúcia levou a mão à boca, os olhos se arregalando. As lágrimas que ela tanto segurou finalmente vieram, mas não eram de tristeza ou de medo. Eram de uma emoção que ela não conseguia nomear, uma mistura de espanto, incredulidade e um pingo assustado de esperança. Vendo que ela havia entendido, o homem continuou, a voz ainda mais suave. Ela está esperando pela senhora lá fora, no carro. Ela gostaria muito de lhe oferecer uma carona. Ele fez uma pausa, e suas próximas palavras foram as que finalmente quebraram a realidade de Lúcia em 1000 pedaços. Acredito que a senhora precise e queira ir a um hospital agora, certo? A revelação foi brutal. Eles sabiam de tudo, da humilhação, do filho doente, do telefonema desesperado, do hospital. A vida que ela pensava ser anônima e invisível estava, na verdade, sendo observada em todos os detalhes. Lúcia olhava para o homem, depois para o corredor, depois para o rosto chocado de seus colegas que ouviam tudo. Hospital, amiga, carona. As palavras dançavam em sua mente sem fazer sentido. Sair de seu caixa no meio do expediente era impensável. Era a demissão na certa. Mas o olhar calmo e seguro do homem à sua frente dizia que as regras do seu mundo, as regras de medo e humilhação que a governavam até aquele minuto, não existiam mais. O mundo de Lúcia, que por tanto tempo foi um lugar pequeno, barulhento e previsível, de repente se tornou silencioso e imenso. A voz do homem à sua frente parecia vir de muito longe. Deixar seu posto, ir para um carro, encontrar uma amiga. Cada instrução era um empurrão suave que a movia para fora da realidade que conhecia. Com as pernas tremendo, obedecendo a uma força que não era a sua, ela deu a volta no balcão do caixa. O gesto, tão simples, pareceu um ato monumental. Foi a primeira vez em anos que ela abandonou seu posto sem a autorização de um superior. E a sensação não foi de medo, mas de uma estranha e vertiginosa liberdade. Ao passar pelos outros caixas, viu os rostos de seus colegas. Estavam pálidos, chocados, os olhos arregalados de espanto e uma ponta de inveja. Ninguém ousava dizer uma palavra. O único olhar que ela encontrou foi o de Dona Maria,
a senhora da limpeza, que estava no final do corredor. E no rosto enrugado dela, Lúcia viu um sorriso largo, cúmplice e feliz, como se ela soubesse de tudo desde o início. Aquele sorriso lhe deu a última gota de coragem que precisava. O homem de terno caminhava um passo à sua frente, abrindo caminho entre os carrinhos de compra e os clientes curiosos que paravam para assistir àquela cena inacreditável. A caminhada do caixa 12 até a porta de entrada, um trajeto que ela fazia todos os dias no automático, hoje pareceu durar uma vida inteira. Era como se ela flutuasse, vendo seu próprio corpo se mover por um cenário que, de repente, se tornou estranho. O cheiro de pão, o anúncio do locutor, as cores vibrantes das embalagens, tudo parecia pertencer a um passado distante. As portas de vidro se abriram para ela, e a luz cinzenta da tarde chuvosa banhou seu rosto. O ar úmido e fresco foi como um despertar. Ela havia saído da caverna, e então ela o viu. Estacionado bem em frente à porta, em um lugar onde era proibido parar, estava o carro mais bonito que Lúcia já havia visto. Era preto, longo e brilhava tanto que parecia molhado, mesmo sob a garoa fina. Cada detalhe, da grade prateada aos pneus imensos, gritava luxo e poder. Era um objeto de outro planeta, uma nave espacial pousada no estacionamento esburacado do Bom Preço. O homem que a acompanhava se adiantou e, com um gesto suave, abriu a porta de trás. E o coração de Lúcia parou. Sentada no banco de trás, estava ela, a senhora. Mas, ao mesmo tempo, não era ela. A mulher no carro tinha os mesmos cabelos brancos como algodão e os mesmos olhos castanhos e gentis. Mas era ali que a semelhança terminava. O vestido de chita desbotado havia sido substituído por um tailleur de lã cinza de um corte perfeito. No pescoço, um colar de pérolas brilhava discretamente. Os cabelos, antes presos num coque frouxo, agora estavam arrumados em um penteado elegante. Ela não parecia frágil nem assustada. Parecia serena, forte e, acima de tudo, poderosa. Era como ver a mesma alma habitando dois corpos completamente diferentes. A mulher sorriu e, naquele sorriso, Lúcia reencontrou a senhora que havia defendido. O mesmo calor, a mesma doçura. Entre, minha filha. Não fique aí na chuva, disse ela. E sua voz, embora ainda suave, não tinha mais o tremor da fragilidade, mas a firmeza da autoridade. Temos muito o que conversar. Atordoada, Lúcia entrou no carro. O interior era ainda mais impressionante. Os bancos eram de um couro creme, macios como um abraço. Não havia barulho, o caos do supermercado e da rua havia desaparecido, substituído por um silêncio aveludado. Cheirava a couro e a um perfume suave e caro. Era um mundo novo, um santuário de paz e riqueza que Lúcia nem sabia que existia. Ela sentou-se na ponta do banco, com medo de sujar ou amassar alguma coisa. Por um longo momento, ela não conseguiu falar. Apenas olhava para a mulher à sua frente, tentando fazer as duas imagens, a da pobre senhora humilhada e a da dama elegante, se encaixarem em sua cabeça. Era impossível. Finalmente, ela encontrou sua voz, que saiu como um sussurro. A senhora... Me desculpe, mas... Quem é a senhora? A mulher sorriu novamente, um sorriso paciente de quem entende perfeitamente a confusão do outro. Meu nome é Elsa. Elsa Monteiro de Albuquerque, disse ela. E este supermercado, Lúcia, assim como todos os outros 342 supermercados da rede Bom Preço espalhados por este país, pertence à minha família. Foi fundado pelo meu falecido marido. E hoje eu sou a presidente do conselho. A revelação caiu sobre Lúcia com o peso de um prédio. Presidente. Dona de tudo. A mente dela girou, tentando absorver a enormidade daquilo. A senhora do pão e do leite. A mulher do cartão que não passava. A idosa expulsa aos gritos. Era a rainha de todo aquele império. De vez em quando, continuou Dona Elsa, eu gosto de tirar minhas roupas caras, vestir algo bem simples e visitar minhas lojas como uma cliente qualquer. É a única forma de ver a verdade, de sentir na pele como as pessoas são tratadas de verdade, sem os filtros e as mentiras dos relatórios que recebo na minha mesa. Ela se inclinou para a frente e seus olhos fixaram-se nos de Lúcia com uma intensidade que a fez prender a respiração.
Naquele dia, Lúcia, eu não vi apenas um gerente cruel e despreparado que será devidamente punido. Eu vi algo muito mais raro e precioso. Eu vi um anjo de coração bom. Uma moça que, mesmo não tendo quase nada, estava disposta a sacrificar o pouco que tinha para defender a dignidade de uma completa estranha. Eu vi a sua alma, Lúcia, e eu nunca, jamais, esqueço um rosto e um coração como o seu. O carro começou a se mover, suave como um suspiro, deixando para trás o supermercado Bom Preço, com suas luzes frias e suas injustiças. Lúcia olhou pelo vidro traseiro e viu o prédio diminuir, sentindo que não era apenas um lugar que ela estava deixando para trás, mas uma vida inteira de sofrimento. Ela ainda não sabia para onde estava indo, mas sabia, com uma certeza que finalmente aquecia sua alma, que nunca mais voltaria a ser a mesma. Enquanto o carro de luxo se afastava, levando Lúcia em direção a um futuro que ela nem ousava sonhar, o pequeno e patético reino de Roberto de Almeida desmoronava em silêncio. O doutor Arantes permaneceu na sala da gerência por mais alguns minutos, tempo suficiente para oficializar a demissão por justa causa, citando as múltiplas quebras de código de conduta da empresa e o assédio moral comprovado. Quando ele finalmente abriu a porta, Roberto o seguiu como um cão de caça abatido. Seu rosto, normalmente vermelho de raiva e arrogância, estava pálido, flácido, como se todo o sangue tivesse fugido dele. A camisa, antes estufada de poder, agora parecia larga em seus ombros caídos. Ele não era mais um tirano. Era apenas um homem pequeno e assustado. Do lado de fora, Arantes fez um sinal discreto para o chefe de segurança. O senhor Almeida não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa, disse ele, a voz fria e sem emoção. Por favor, acompanhe-o enquanto ele retira seus pertences pessoais de sua sala e, em seguida, escolte-o até a saída. Ele não tem mais permissão para circular pelas dependências da loja. A humilhação foi cirúrgica, profissional e para Roberto devastadora. Ser tratado como um estranho, um potencial problema, em frente às mesmas pessoas que ele atormentou por anos, foi um castigo milimetricamente calculado. Ele olhou ao redor buscando um pingo de simpatia, mas encontrou apenas olhares frios, rostos que se viravam, e em alguns, como no de Dona Maria, um sorriso discreto, mas luminoso como o sol. A soberba que o sustentava se quebrou em 1000 pedaços. E enquanto era conduzido para fora da loja como um ladrão, ele finalmente entendeu a verdade universal que sempre ignorou. O poder que se baseia na humilhação dos outros é apenas um castelo de areia esperando pela maré. Longe dali, Lúcia mal percebia o caminho que o carro tomava. Sua mente era um turbilhão de pensamentos, tentando processar a identidade de Dona Elsa. Cada vez que ela olhava para a mulher serena ao seu lado, via a imagem da senhora frágil e assustada, e a realidade parecia se rasgar. O carro, no entanto, não seguiu o caminho para o hospital público. Ele entrou nos portões de um complexo que parecia mais um hotel de luxo do que um lugar para doentes. Era o Hospital Santa Mônica, o mais caro e renomado da cidade. Onde estamos? Perguntou Lúcia, a voz trêmula. Estamos em um lugar onde seu filho será tratado como o rei que ele é no seu coração, respondeu Dona Elsa com um sorriso. Uma equipe médica já os aguardava na entrada. Lucas foi imediatamente transferido, não para uma enfermaria lotada, mas para uma suíte particular. Um quarto amplo, com paredes coloridas, televisão e uma poltrona confortável para a mãe. Lúcia viu seu filho ser cuidado por médicos atenciosos, enfermeiras sorridentes, usando aparelhos modernos que ela nunca imaginou existir. A transformação foi tão rápida, tão avassaladora, que ela teve que se apoiar na parede para não cair. As lágrimas agora eram de puro alívio, um choro de mãe que vê seu filho finalmente seguro. Quando Lucas já dormia tranquilamente, sedado e monitorado, Dona Elsa sentou-se ao lado de Lúcia na poltrona. Ela segurou as mãos da jovem, mãos que eram calejadas do trabalho no caixa, e as apertou com carinho. A primeira dívida que eu tinha com você, Lúcia, está paga. A paz de espírito de uma mãe. A partir de hoje, a saúde de Lucas é uma preocupação minha. Ele terá o melhor tratamento, os melhores médicos,
e você nunca mais se preocupará com uma conta de farmácia ou de hospital na sua vida. Lúcia, sem palavras, apenas chorava e balbuciava. Obrigada. Deus lhe pague. Obrigada. Mas Dona Elsa ainda não havia terminado. Agora, precisamos falar sobre a segunda dívida. A dívida com o seu futuro. Ela olhou fundo nos olhos de Lúcia. Minha empresa, Lúcia, se tornou um gigante. Grande demais. E no processo, acho que ela perdeu a alma. Por anos eu li relatórios, analisei gráficos de lucro, participei de reuniões intermináveis. Mas eu me esqueci de olhar para o que realmente importa. As pessoas. Você, com seu ato de coragem naquele dia, me deu o tapa na cara mais importante da minha vida. Você me lembrou que a base de tudo não é o dinheiro. É a empatia. É a decência. É a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Lucia a ouvia, o coração batendo descompassado. O que mais poderia vir? Uma recompensa em dinheiro? Uma cesta básica de luxo? O que Dona Elsa disse em seguida foi tão grandioso que o cérebro de Lúcia quase não conseguiu registrar. Por isso, eu não quero que você volte para um caixa de supermercado. Seria um desperdício do seu talento. Eu quero que você me ajude a devolver a alma para a minha empresa. A partir da próxima semana, eu estou te nomeando a nova gerente nacional do Departamento de Treinamento e Bem-Estar da Rede Bom Preço. Lúcia arregalou os olhos. O choro parou, substituído pelo choque absoluto. Gerente nacional? Mas eu não tenho estudo, Dona Elsa. Eu mal terminei o ensino médio. Eu não sei fazer isso. Dona Elsa sorriu, o sorriso mais sábio que Lúcia já vira. Sua missão não será criar planilhas ou relatórios. Para isso, eu tenho centenas de executivos com diplomas caros. Sua missão será viajar por este país, visitar nossas lojas e ensinar a cada gerente, a cada líder, a cada funcionário, a única lição que realmente importa, a de como tratar um ser humano com dignidade. Sua experiência de vida e seu coração são as únicas qualificações que eu exijo. A profecia, dita por uma senhora frágil num corredor barulhento, se cumpria ali, naquele quarto de hospital silencioso e luxuoso. A mão que ajudou estava colhendo não apenas frutos, mas uma floresta inteira. O bem não apenas venceu o mal, ele o aniquilou e construiu um novo mundo sobre suas cinzas. A história de Lúcia não termina com a sua nomeação ou com a cura de seu filho. Isso foi apenas o começo de sua colheita. Nos meses que se seguiram, ela floresceu de uma maneira que nem ela mesma acreditava ser possível. A mulher de ombros caídos e olhar cansado deu lugar a uma líder serena, cuja força não vinha de gritos ou ameaças, mas de um sorriso compreensivo e de uma capacidade infinita de ouvir. Ela não esqueceu o cheiro do chão engordurado, o peso da humilhação, a dor de um caixa que não fecha. E era exatamente por não esquecer que ela se tornou a melhor professora que aquela empresa gigante já teve. Lúcia viajava pelo país, não para escritórios com ar-condicionado, mas para os depósitos quentes, para os balcões de frios, para as filas dos caixas. Ela conversava com os funcionários, ouvia suas dores, suas dificuldades, e em cada treinamento que dava, a primeira lição não era sobre metas ou lucros, mas sobre dignidade. Ela contava sua própria história sem vergonha e mostrava a todos que a pessoa que limpa o chão é tão importante quanto o diretor que assina os cheques, pois ambas constroem a mesma casa. Seu filho, Lucas, com o tratamento adequado, se transformou. O menino pálido e ofegante deu lugar a uma criança corada, barulhenta e feliz, que podia correr e jogar bola sem medo. A maior riqueza de Lúcia não foi o salário generoso ou o apartamento confortável que pôde comprar, mas a tranquilidade de ouvir a respiração fácil e o riso solto de seu filho no meio da noite. E Dona Elsa se tornou mais do que uma patroa. Tornou-se uma amiga, uma avó para Lucas, uma mentora para Lúcia. Juntas, as duas mulheres, a que veio de baixo e a que estava no topo, provaram que a verdadeira revolução em qualquer lugar não se faz com números, mas com humanidade. O supermercado Bom Preço, aos poucos, começou a fazer jus ao nome, não pelo preço dos produtos, mas pelo valor que dava às pessoas. E a história deles nos serve como um espelho que nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos
e a nos questionar, porque a vida de cada um de nós é como um grande supermercado. Todos os dias cruzamos com dezenas de pessoas nos corredores. Algumas empurram carrinhos lotados, outras carregam cestas quase vazias. Algumas vestem roupas caras, outras usam sapatos remendados. E nós o que fazemos? Julgamos, apontamos, desprezamos a aparência, a lentidão, o jeito de falar e seguimos em frente, com pressa, sem perceber as oportunidades que perdemos de fazer o bem. E agora eu te pergunto diretamente, quantas vezes nesta última semana você julgou um livro pela capa? Quantas vezes você viu alguém em dificuldade, talvez um idoso tentando atravessar a rua, ou alguém que deixou cair suas compras e fingiu que não era com você por pressa, por vergonha, ou simplesmente por não se importar? Será que nós realmente enxergamos o valor das pessoas, ou só reparamos na casca, no cargo que ocupam, no carro que dirigem, na casa onde moram? Esquecemos que por baixo de qualquer roupa, de qualquer pele, bate um coração que sente medo, que sente vergonha, que precisa de um pingo de gentileza para seguir em frente. Pense na sua própria vida. Qual foi a última vez que você teve a chance de fazer a coisa certa, mesmo que fosse difícil? A chance de defender alguém que estava sendo injustiçado, de dar uma palavra de conforto a quem estava chorando, de dividir o pouco que você tinha com quem tinha menos ainda. Você agarrou essa chance como Lúcia ou a deixou passar? Lembre-se sempre, um único gesto de bondade, que para o mundo pode parecer um ato de loucura ou de fraqueza, pode ser a semente de uma floresta inteira de bênçãos na sua vida. A mão que se estende para ajudar é a mesma mão que um dia se abrirá para receber. Não espere por grandes oportunidades para ser bom. A vida é feita de pequenos momentos, de pequenas escolhas. E são essas escolhas que definem quem nós somos e o futuro que teremos. Então a pergunta final é: que tipo de semente você tem plantado todos os dias no seu caminho? A semente da indiferença, da arrogância e do julgamento? Ou a semente da empatia, da coragem e do amor? Pense nisso hoje, quando deitar a cabeça no travesseiro. Porque a vida, assim como a caixa registradora de Lúcia, está sempre somando nossas ações. E a colheita, seja ela de frutos doces ou de espinhos amargos, uma hora, invariavelmente, chega para todos.